Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje expomos detalhadamente um escândalo chocante que envolve diretamente o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, bem como figuras próximas do poder, nomeadamente o seu filho Nuno Rebelo de Sousa e o ex-secretário de Estado António Lacerda Salles. Esta polémica, relacionada com o acesso privilegiado e ilegal ao medicamento Zolgensma para as gêmeas brasileiras, levanta sérias questões sobre corrupção sistémica, nepotismo descarado e falhas gravíssimas nos mais altos órgãos de soberania de Portugal. A investigação rigorosa e corajosa liderada pelo Partido Chega revelou interferências externas, ilegalidades flagrantes e um abuso de poder chocante, colocando claramente em causa a democracia, a transparência e o Estado de Direito. O relatório do Chega revela interferências graves e ilegítimas em processos sensíveis de saúde pública, destacando especialmente o papel central desempenhado por Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República. A troca de comunicações comprometedoras entre Nuno e o seu pai Marcelo Rebelo de Sousa e posteriormente com José Magro, indica claramente que houve uma utilização abusiva e intencional do poder político e das relações familiares próximas para atingir objetivos particulares. A questão fundamental aqui é: como é possível que o Presidente da República, supostamente símbolo de unidade nacional e guardião da democracia, permita ou até participe direta ou indiretamente em práticas tão condenáveis e que violam claramente princípios éticos e legais? Ficou demonstrado claramente que diversos órgãos de soberania falharam miseravelmente nas suas responsabilidades fundamentais, colocando em causa não apenas o serviço público, mas também a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas portuguesas. O papel específico de Marcelo Rebelo de Sousa neste escândalo necessita urgentemente de esclarecimento completo e detalhado. Até que ponto esteve ciente ou até envolvido nas ações ilegítimas do seu filho e de outros agentes políticos? Como se justifica a ausência absoluta de consequências perante provas inequívocas de abuso de poder, tráfico de influência e corrupção institucional? É urgente exigir responsabilização clara, incluindo a aplicação de sanções rigorosas, como penas de prisão efetivas e a devolução imediata de todos os montantes desviados à Fazenda Pública. Nuno Rebelo de Sousa surge neste escândalo como uma figura central extremamente controversa, utilizando descaradamente a sua posição privilegiada e os seus laços familiares para favorecer interesses particulares em detrimento do interesse coletivo. As comunicações comprometedoras revelam não só nepotismo, mas também uma alarmante promiscuidade entre o poder político e interesses privados que prejudicam seriamente a credibilidade das instituições portuguesas. Exige-se, portanto, uma resposta imediata e transparente das autoridades competentes, exigindo-se igualmente penas severas, incluindo prisão efetiva, para os responsáveis e o retorno imediato dos montantes desviados para a Fazenda Pública. A integridade das instituições democráticas portuguesas depende inteiramente da firmeza com que enfrentamos casos flagrantes de corrupção e nepotismo como este. O Chega, através do trabalho rigoroso e corajoso liderado pela deputada Cristina Rodrigues nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, demonstrou uma vez mais que é possível e necessário enfrentar diretamente a corrupção e o abuso de poder que se enraizaram profundamente nas estruturas do poder político em Portugal. O Chega concluiu hoje o relatório final da Comissão de Inquérito, da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao conhecido caso das gêmeas, a quem foi atribuído o medicamento Zolgensma, depois de um trabalho de investigação de vários meses, em que se ouviram várias entidades, em que se chamaram vários responsáveis e ex-responsáveis políticos, e em que se chegaram também a conclusões, algumas delas mais fortes e impactantes do que outras, e que seria importante que o Parlamento concluísse em termos de trabalho, sabendo nós a circunstância política em que estamos neste momento face à conclusão dos trabalhos das várias comissões parlamentares. O trabalho da relatora desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a deputada Cristina Rodrigues, que derivou do trabalho e da imposição, antes de mais, de um requerimento putestativo do Chega. Caso contrário, esta Comissão não teria chegado a bom porto e não se teria feito o trabalho de investigação que se fez, mesmo paralelo a investigações criminais e administrativas que estão em desenvolvimento ao mesmo tempo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito. O trabalho que aqui fizemos foi, sobretudo, baseado, tal como deve ser numa Comissão Parlamentar de Inquérito, na análise dos depoimentos das várias entidades que foram chamadas, alguns e quase todos por consenso a esta Comissão de Inquérito, a análise documental que foi disponibilizada, mesmo com limitações, como sabemos, e também a análise noticiosa que foi sendo publicada pelos vários órgãos de informação que foram acompanhando e investigando este caso ao longo dos últimos meses. A deputada Cristina Rodrigues fará uma exposição mais detalhada do que aquela que eu vou fazer, até porque eu queria apenas dar nota que, no chegado ao fim deste relatório, há 3 ou 4 coisas que merecem ser destacadas. A primeira é que o acesso ao medicamento Zolgensma não foi legal no nosso Serviço Nacional de Saúde e que houve verdadeira irregularidade de acesso, quer ao serviço, quer ao medicamento.
A outra conclusão que este relatório também retira inequivocamente é que houve interferência. Houve interferência externa na condução deste processo. Houve interferência externa no acesso ao nosso Serviço Nacional de Saúde e houve interferência externa nas várias atribuições, desde a consulta ao medicamento, em relação a estas gêmeas luso-brasileiras. Este relatório chega também à conclusão, que depois terá que ser validado, que vários órgãos de soberania falharam. Que vários órgãos de soberania falharam na sua missão e, em alguns casos, há a suspeita grave, forte e mais ou menos sustentada, mas que nós apontamos sempre com base nos factos e apenas nos factos, deixando claro o que pode ser concluído, o que não pode ser concluído, e ainda aqueles em que as suspeitas foram adensadas e devido a que factos, quer em relação ao Presidente da República, quer em relação a ex-membros do Governo, como ao Secretário de Estado, Lacerda Salles. Quer em relação à Presidência da República, há conclusões relativas ao abuso de poder que o Presidente da República poderá ter cometido, quer em relação a vários intervenientes políticos, como Lacerda Salles, quer ainda a evidência que fica clara de o principal protagonista, Nuno Rebelo de Sousa, em relação às ilegalidades cometidas e do comportamento que levou a cabo. Como disse, este relatório foi feito com base na maior factualidade possível, um trabalho exaustivo, que eu gostava de salientar e também de dar os parabéns à deputada Cristina Rodrigues pelo trabalho que foi feito, como relatora, mas a todos os membros da Comissão de Inquérito que chegou ao fim, apesar de agora este relatório ter que ser ainda discutido e validado. Foi um trabalho muito exaustivo, complexo, com muita limitação, nomeadamente em relação a fontes que não nos permitiram aceder, mas penso que fica um trabalho o mais completo possível dentro destas circunstâncias. Em relação às conclusões detalhadas do mesmo, eu vou passar à deputada Cristina Rodrigues, que foi a relatora deste inquérito, e que vos dará também toda a informação que necessitam saber. Obrigada. Bom, este relatório nós basicamente baseámos-nos nas audições, como foi dito, e muito na prova documental, ou seja, e-mails, mensagens, ofícios, registros informáticos, e ele está dividido numa parte que é expositiva dos factos e a parte, obviamente, conclusiva. Tentámos, ao longo da parte expositiva, não inferir tanto opiniões, embora por vezes tenham de ser feitas logo aí algumas conclusões. Está-se a ouvir mal? Eu posso falar mais próximo. E, portanto, julgo que poderão verificar esta isenção que pelo menos tentámos procurar, assim como também tentámos abordar todos os temas que foram pertinentes para os vários grupos parlamentares durante o decorrer das audições e que podemos também ter essa sensibilidade. Aqui nós temos em causa dois momentos distintos. Temos um momento relativo à obtenção da nacionalidade e temos um momento relativo à questão do acesso à consulta, o acesso ao SNS e, obviamente, o acesso ao tratamento, que seriam, digamos, um 2 em 1, porque nunca se quis só uma consulta, sempre se quis o tratamento e julgo que isso também fica bastante evidente. Daquilo que está plasmado no relatório, e depois terão a oportunidade também de ver, fizemos aqui uma cronologia dos factos. Ela inicia-se com aquela que é a cronologia feita pelo próprio IGAS, mas vai bastante além, porque depois nós conseguimos ter muito mais informação. E esta cronologia é aquilo que me parece que deixa muito evidente a atuação de certos atores políticos e que deixa evidente que efetivamente houve uma interferência política. E posso-vos dar apenas alguns exemplos para não estarmos aqui a ver ponto a ponto, mas é muito evidente a questão de Nuno Rebelo de Sousa, a troca de comunicações com o pai, Marcelo Rebelo de Sousa, e depois com José Magro, onde ao pai primeiro ele pede uma ajuda maior, a José Magro ele diz que já estamos a escalar o problema e, portanto, estes e-mails são coincidentes e é difícil que não sejam articulados e que não estejam a falar exatamente da mesma coisa. No mesmo sentido, temos a questão de Lacerda Salles, que diz que nunca teve qualquer intervenção neste processo. No entanto, há um conjunto de evidências que deixam muito difícil, sinceramente, tal afirmação. Desde logo, o facto de reunir efetivamente com Nuno Rebelo de Sousa em 7 de novembro, onde ele expressamente diz que Nuno Rebelo de Sousa lhe pede auxílio para desbloquear a situação e efetivamente depois temos depoimentos que vêm no sentido de dizer que Lacerda Salles deu a ordem para que fosse marcada a consulta. Depois há aqui os médicos que tiveram um papel central na parte da denúncia da pressão
política que sofreram. E, portanto, foi muito discutido se efetivamente tínhamos aqui uma decisão clínica, ou seja, a marcação da consulta seria uma decisão clínica, mas acho que também fica evidente ao longo das audições e da documentação que nós temos que não se trata apenas de uma decisão desse foro. Portanto, há uma decisão política que se coloca acima da decisão clínica e que levou à carta que aqueles neuropediatras se juntaram para escrever e que nunca teve qualquer tipo de resposta. Depois, ao longo da análise da documentação, é possível verificarmos outro tipo de incongruências. Por exemplo, Daniela Martins afirmou na comissão que não conhecia Nuno Rebelo de Sousa, que na altura nem sabia quem é que ele era, que só muito mais tarde é que veio conhecer a esposa, e há também um conjunto de documentação que deixa evidente que isso não corresponde à verdade. Desde logo trocas de SMS onde é pedido a Nuno Rebelo de Sousa que dê indicação a Daniela Martins para remeter um e-mail para os Lusíadas com o resumo clínico das meninas, e precisamente logo no dia a seguir Daniela Martins envia esse e-mail e, portanto, há necessariamente um contacto direto com Daniela Martins. Há outras referências, por exemplo, na troca de e-mails com a Casa Civil, onde diz já não sei o que dizer aos pais destas crianças, e, portanto, há uma evidência que estas duas famílias se conhecem. Aliás, o ponto comum a todo o processo, seja da parte da nacionalidade à parte médica, é precisamente Nuno Rebelo de Sousa, que se percebe que teve aqui um papel central e que depois coloca os seus conhecimentos políticos, portanto, ao serviço daquilo que era o seu objetivo, que era, de facto, que estas crianças tivessem acesso ao SNS. Também fica aqui muito evidente, e julgo que esse ponto também é importante, que estas meninas, ao contrário do que foi muitas vezes dito, elas não estavam a correr risco de vida. Portanto, elas estavam a ser acompanhadas por um neuropediatra especialista neste tipo de doenças, num centro especializado, estavam a ser medicadas com uma medicação equivalente, e, portanto, aquilo que aconteceu foi que elas vieram para Portugal para se proceder à substituição do medicamento e não necessariamente precisavam deste medicamento para sobreviver, porque efetivamente o medicamento que lhes salvou a vida foi o Nusinersen e foi dado do Brasil. E, portanto, esse também é um ponto que é fundamental. Só para dizer mais um ponto, para também não me tornar muito exaustiva e depois responder às vossas perguntas, há aqui, da parte do Presidente da República, também um tratamento deste caso que é muito diferente dos outros casos. Desde logo porque, efetivamente, há uma troca de e-mails entre o pai e o filho, sendo que o Presidente da República depois pede que, efetivamente, portanto, coloca os seus funcionários ao serviço daquilo que era a pretensão do filho, sendo que ele depois diz que não tiveram qualquer outro tipo de atuação. A verdade é que o último e-mail que é reencaminhado para Nuno Rebelo de Sousa diz respeito ao facto de que iriam incluir o Governo. Depois, os ofícios que são enviados para o Governo, e julgo que este ponto também é bastante importante, precisamente para o gabinete do Primeiro-Ministro, são 6 ofícios no mesmo dia, 5 dos quais são exatamente iguais e dizem apenas aquela informação normal, enviamos para os efeitos que tiverem por convenientes, e este das gêmeas é o único que tem um relatório clínico que diz que se trata de uma situação de vida ou de morte, que as crianças precisam daquele medicamento para sobreviver e, inclusivamente, dão os contactos telefónicos e de e-mail dos pais das gêmeas. E, portanto, nas outras situações isto nunca acontece. Depois, é um facto que nós não conseguimos propriamente provar que este ofício, que depois sai do gabinete do Primeiro-Ministro, chega ao gabinete do Ministério da Saúde, porque há contradição relativamente a esta matéria, mas é inequívoco que no dia 7 de novembro Lacerda Salles reúne com Nuno Rebelo de Sousa e a partir daí desenrola-se todo o processo de acesso ao tratamento, que, como sabemos, aconteceu e também não há dúvida quanto a esse ponto. A coragem, a determinação e a transparência demonstradas pelo Chega são exemplos claros de que existe uma alternativa firme e decidida contra o atual sistema político, habituado a lidar com a impunidade e a negligenciar o interesse nacional. Em conclusão, Portugal necessita urgentemente de lideranças com visão estratégica, coragem política e compromisso real com a transparência e a justiça. A exigência de responsabilização imediata e completa dos culpados neste escândalo não é uma opção, mas sim uma obrigação absoluta perante o povo português. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.